Um dia com alegria. Understand. Not a problem. Entendi. Understand. Então, vamos começar no Understand. Capítulo 18, né, gente? Hoje são chegados os tempos. Vocês acham que os tempos são chegados mesmo? Ou é onda? Já chegou tem muito tempo. Desde 1860, né? E o Kardec já vem colocando. Então, a gente tem aí os sinais dos tempos, né? Que iniciamos o capítulo. Já falamos aí no final do outro, né? Prevendo essa fala de hoje. E vai ser importante a leitura de pontuarmos assim cada trecho, porque é tanta riqueza nesse capítulo, né? E ele se tornou muito famoso. Esse capítulo se tornou bem assim. Às vezes o pessoal fala na Gênesis, só vai nesse capítulo. Então acaba Vai lá ficando no fim, nele. né? Não vê o que veio antes, vai lá no fim, né? Exato. Então é muito dado esse capítulo por palestrante, por estudos, né? Então, mas às vezes mesmo assim é colocado muito superficial. Então só fala no sentido assim, ó, é tempo seu chegado e as mudanças virão, mas nós temos que perceber as essências, né? Por que isso acontece realmente? Por que isso é de fato? Qual a veracidade desse capítulo quando Kardec colocou ele? E a gente falou na semana passada que a gente tem que procurar entrar dentro do capítulo, dentro dessa essência, né? A gente começar a vivenciar dentro de nós, não só como uma matéria distante, mas vivenciando na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, mudando a gente, mudando a forma de ver, né? Começando a enxergar diferente, tirando os paradigmas, tirando os julgamentos que nós temos muitas vezes dos nossos irmãos, dos nossos sistemas. Então, é uma quebra de paradigma dentro de nós mesmos. E é sério porque realmente vai mudar e está mudando uma coisa que é de séculos de resistência nossa. E o patamar mudando da humanidade, nós também temos que acompanhar esse patamar, sob o risco de sermos colocados em escolas diferentes da linha de progresso, da evolução que nós estamos. Então, é importante que a gente entre no sistema evolutivo do planeta e não resistamos tanto quanto temos já resistido na história da humanidade. Então, é hora de mudança, é hora de sair dos paradigmas, é hora de ver movimentos espíritas diferentes, de ver doutrina espírita como uma solução intelectual da divindade para a nossa evolução maior. Então, é um nível de consciência maior. Ontem eu estava observando a cidade. Eu observava a cidade e eu falei assim, gente, a cidade é um conjunto de inteligências. É como se tivéssemos compartilhando inteligências. Eu não tenho a inteligência global, ainda não tenho domínio sobre as coisas da cultura que se desenvolve numa sociedade. Então, uma cidade são inteligências fragmentadas. Pode notar que nós temos especialistas para urbano, desenho de vias. Aí você vê, sinalização de rua é um experiente, outra pessoa. Então, você não pensa em tudo. Então, você usa tudo, mas não pensa em tudo. Então, você está num contexto
dividido por pensamentos e ideias que cooperam com a sua existência. Então, você chega na sua casa, você tem vários sistemas inteligentes que você usa, mas que você não foi inventor de nada. Então, você liga a televisão, você liga um aparelho, você deita num sofá. Então, são inteligências agrupadas em torno de você. Então, tudo isso mostra um sistema de pensamentos inteligentes em volta de você. E você usa a inteligência do outro constantemente. Você usa o que o outro desenvolveu, o que o outro tem especialidade. Então, você não pensa em tudo, você usa tudo, mas não tem domínio sobre tudo. Mas a sequência é que você vai ter domínio de tudo. Isso numa evolução maior, você terá domínio sobre todas essas coisas. Eu imagino Jesus, a inteligência dele sobre todas as coisas. Dominando tudo, sabendo de tudo, mas a gente só sabe uma parte. Por isso que nossa escravidão, com relação à interpretação sobre tudo que nos envolve das coisas que estão no mundo. Então, entender tudo isso são degraus, né? Eu acho que nós aqui estamos num patamar de mudanças e que o panorama já mudou um pouquinho. A gente consegue enxergar hoje até sobre o coronavírus, né? Até sobre a maneira correta de viver perante cepas que se mudam constantemente. Então, a gente não tinha nem essa preocupação há 2 anos atrás. Hoje a humanidade inteira já está até compartilhando isso melhor, entendendo melhor. Então, são ciclos evolutivos que devem fazer parte da vida de todos nós, né? Então, vamos usar os sinais do tempo. Quem pode começar a fazer a leitura? Francisca, Lilian, Osana, Flávia, já estão aí conosco, né? Também. Renata, né? Então, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Bom dia. Bom Então, dia. quem é que pode fazer a leitura para nós aí, pausada, que eu acho que vai ter que ser, porque é muito conteúdo. Leila tá doidinha para ler. Então, vamos lá, gente. Eu acho que o Perim também. Vamos lá. Comecem aí, gente. Começa aí, Perim. Ela não viu? Anda, Perinha, anda aí, eu tô mandando. Ô, Leila, leia para nós. Eu tô sem o livro aqui. Tá bom, viu então. só. Te peguei. Paulo, seja bem-vindo, Paulo. Às vezes tem outra pessoa querendo ler, gente. São Amaro. chegados os tempos. Tá bom, Amaro, vai lá, Amaro. Os tempos são chegados. Sinais dos tempos. Dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm a menor importância. Aos seus olhos, não passam da expressão de uma crença pueril, destituída de fundamento. Para a maioria dos crentes, porém, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. Ambas as interpretações são igualmente errôneas. A primeira
porque implica na negação da providência. A segunda, porque tais palavras não prenunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Duas opiniões, né, Amara? Duas opiniões aí com relação aos tempos são chegados. A primeira é qual? A primeira é dos incrédulos. E a segunda, dos crentes. Então, tem duas opiniões sobre isso. As duas são errôneas, que são radicais. As duas são errôneas, porque coloca os incrédulos total descrédito da divindade. E a segunda opinião são os crentes que exageram e colocam a natureza como fortuita, ou seja, vai acontecer mesmo, isso está nas leis divinas, que vai realmente, tem que ser cobrado da humanidade, inibe a ação do livre-arbítrio. Ou seja, a nossa participação não tem nada a ver e é radical, colocando Deus como um punitivo, né? Que as leis naturais vão nos cobrar ceitil por ceitil, né? Então, ponto a ponto vai ser cobrado. É da natureza isso e temos que passar. Então, qual o ponto falho nessa história? Qual seria a terceira visão que a gente poderia ter sobre os tempos são chegados? É o que vem na sequência do capítulo, né? O que vem mostrando vamos dizer, a libertação dessa ideia, né? Como que seria a interpretação disso? A gente pode arriscar aqui, né? Seria o quê? A coparticipação do homem no sistema pode influenciar todas as ações da natureza e os tempos de mudança. Então, nós influenciamos no meio, como o meio nos influencia. A gente tem participação na natureza, como a natureza tem participação na nossa vida. Então, o que vocês percebem, gente, assim, com relação ao homem no tempo e no espaço da humanidade, da construção da humanidade? Nós temos realmente influenciado nos sistemas da natureza, ou a natureza ela é ímpar sem ter a nossa influência? Ela já vem de Deus pronta e acabada e a gente tem que somente viver e não agir sobre ela. O homem pode atuar sobre a natureza? Essas questões que têm acontecido, das mutações geológicas, isso tem participação do homem, os terremotos, o que pode acontecer com a humanidade em termos de choques de meteoros, isso tem a ver com o comportamento humano? Eu acho que sim, né? Você falou o meio em que vivemos. Nós somos o meio em que vivemos. Né? Nós não somos a parte da natureza. Se a gente voltar na nossa origem, lá do mineral, vegetal, olha aí, tudo ação, né? Sofremos essa evolução aí, e como hominal, como humanidade, é tudo é harmonia, né? Senão não haveria harmonia, porque nós agimos no meio ambiente, né? Todas essas catástrofes aí que a gente enxerga, né, como catástrofe, isso aí é ação nossa, né? É a nossa coparticipação. Será que o problema começou a surgir quando o homem começou a usar a consciência, Lê?
Porque eu antes acho o que homem é não mais ou tinha. menos por aí, né? Porque antes estava tudo certo, né? Seguir o ciclo natural, né? Dentro das leis de Deus. Você não vê uma lesma se revoltando, rebelando, né? Você não vê O um início, cachorro é, rebelde. o início do planeta, o início do planeta foi todo mineral, né? O início do planeta foi todo mineral. Quer dizer, em toda a parte da organização mineral existe já atuando os princípios latentes dos seres que podem chegar nesse planeta ou em outros orbes a uma certa evolução. Então, os minerais, como a gente sabe nos átomos, nas organizações atômicas, já estão agentes inteligentes em estágios, porém, sem ação de consciências. Então, a consciência aí é divina. A consciência se torna dependente da divindade ou de pleiades de espíritos que organizam toda essa estrutura planetária. Então, por exemplo, Jesus foi o coordenador da Terra. Então, quando começou a Terra se formar, os estágios aconteciam desses princípios, mas temos um grupo de espíritos que atuavam sobre a organização planetária. Então, são agentes que organizam espaços, organizam planos, forças da natureza. Então, desde o princípio, a gente já tinha esses agentes em ação. Depois, o planeta teve um estágio de organização orgânica, vegetativa. Os minerais se organizaram a ponto de ter organizações orgânicas. Começou a evolução a acontecer de forma organizada e funcional. Então, vamos dizer que a vida vegetativa, um outro ciclo foi animalizar. Até então, nesse momento, a consciência do homem não tinha nenhuma influência, ou seja, desses espíritos em evolução na Terra, que deveriam acompanhar a Terra, não tinha nenhuma influência sobre a sua organização. Tinham as pleiades de espíritos que organizavam todo esse desenho e mapeamento de um novo planeta. Depois de vegetativo, a gente vem à vida animal também, que o homem não tinha consciência. Os animais são irracionais no sentido da consciência, no sentido do pensamento fracionado, né? Então, ou seja, é qual nós estamos hoje na humanidade, como eu citei agora. Nós estamos, a nossa inteligência é fracional. Eu não tenho domínio sobre tudo, então eu entendo sobre poucas coisas. Então, eu vou somando os conhecimentos que vão chegando à minha mente. Vamos dizer que a minha inteligência é fracionada. Estou tentando agrupar as interpretações que eu tenho sobre o meio que estou atuando. Mas lá no animal, voltando lá no reino animal, o homem não tinha nenhuma ação efetiva da sua inteligência na sua consciência. Então, o espírito, né? Vamos dizer assim, o homem não. O espírito não tinha nenhuma, no reino animal, nenhuma ação inteligente e ordenada. Então, estava ainda Deus, né, na sua ação, e com os espíritos da Pleiade da organização atuando sobre essa organização planetária. O planeta foi se formando, todas as consequências eram naturais, sem a ação de um chamado homem na Terra. A partir do momento que o homem começou a desenvolver na Terra, começamos a influenciar na sua estrutura. A gente começou a colocar o nosso pensamento no planeta.
E as consequências fatalmente viriam, né? Porque a gente está influenciando a lei de causa e efeito, ação e reação, o meio sofreria a repulsa, né, daquilo que nós estávamos fazendo. Então, poderíamos dizer que hoje nós temos resultados dessa ação nossa primária, lá atrás, quando iniciamos nossas consciências, evolução da consciência, ou ainda nós estamos naquela fase que Deus está nos amparando instintivamente sobre todas as coisas e nos cobrando instintivamente sobre todas as coisas. É aqui que entra essa frase aqui da segunda parte, né, que é dos crentes, achando que a própria natureza cobra de nós conforme Deus quer, conforme a natureza divina quer. O que é que acontece, então, na nossa vida atual? O que vocês acham? Depois de uma conversinha minha. Qual que é a pergunta mesmo? Hoje você está sobre um planeta. As ações do planeta ainda continuam sob a égide de Deus, que as consequências são totalmente naturais, ou tem a influência já da inteligência humana que começou desde a consciência do homem na Terra? A segunda opção. Eu acho que tem as duas coisas, né? Porque a gente não pode esquecer da lei da ação e da reação, que não é nossa, né? Então, assim, eu acho que a gente está comandando aqui, mas Deus está aí, né? Nos mostrando os nossos caminhos equivocados ou não. Você tem. Mas a primeira opção aí, que o Daniel colocou, segundo o texto, é sobre a subversão da lei, né? E a lei, né, a lei de Deus, claro que está acima de tudo, mas ela não está acontecendo, não é porque a lei está subvertida, não, né? Não é porque houve subversão da lei, é porque tem a nossa ação. Porque se fosse só pela providência divina e não tivesse que haver a nossa ação, ou se a gente tivesse ido tudo direitinho, feito tudo do jeito, em respeito, em harmonia com a natureza, não haveriam, né, assim, tá certo, né, a mudança, né, a geológica e tudo, tem que mudar mesmo. Porque lá, quando você assiste lá, né, na época dos dinossauros, não existia o homem ainda, e houve, né, uma mudança daquela destruição, a mudança do planeta, sem a ação do homem. Né? Ainda não existiu o homem. A gente enxerga como subversão, mas na realidade não é. Então, acho que essa subversão das leis aí, antes do homem, da consciência do homem, está tudo certo, está tudo em harmonia, de acordo com os planos de Deus. Agora, depois que da nossa consciência, muita coisa que está acontecendo na natureza, que parece subversão, é ação nossa mesmo. Sim, é isso, eu entendo. Foi a pergunta, inclusive, do Daniel, né? Mas eu só fui um pouquinho além, né? Eu acho que, como a gente tem as leis naturais da ação e da reação, a nossa ação, ela tem uma consequência, né, da lei natural, que é a lei divina. Eu não li esse texto ainda, porque eu cheguei de viagem, ainda estou me organizando. Mas eu não sei se lá na frente vai falar, mas, assim, é uma questão que eu acho que deve ser colocada aqui nesse assunto, é se o homem só se ele é inteligente, se Deus permite, né, permitiu que nós estivéssemos aqui como os responsáveis, né, pela organização desse planeta também, né? Tanto que nós somos a inteligência, nós não todos os outros, nós somos a inteligência maior encarnada, correto? E todos os outros estão submissos a nós, tanto que a gente destrói os pobres coitados, né? E a natureza também. Mas a minha questão é o seguinte: nós não só destruímos para o mal, nós também organizamos
porque senão, eu acho que não haveria sentido, até mesmo porque nós precisávamos morar aqui. Eu acho que o problema maior é quando a gente interfere, né, na natureza, no meio ambiente, de uma forma egoísta, né, que aí a gente esquece do outro, né? E aí é que eu acho que vem o problema. E aí nesse momento, porque a gente sabe que nós estamos tendo catástrofes naturais também. Aí a pergunta é essa: será que todas as catástrofes naturais foram consequência das ações humanas, ou é porque realmente a natureza precisa se reorganizar? E até onde nós temos muita responsabilidade, isso não temos dúvidas disso. Inclusive esse vírus que está aí, né, já é comprovado de que a responsabilidade é nossa, como todos os outros que estão vindo. Então a minha pergunta é essa: a gente só fez o mal nesse planeta? A gente não estava aqui também para organizar, com tantas mentes brilhantes que vieram, entendeu? Então acho que a gente pode equilibrar, assim, acho que o nosso pensamento, e não nos endemoniar tanto, né? Nós estamos aqui para fazer o bem, basta a gente saber olhar. Basta a gente conseguir, né? Eu faço meditação e eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu escuto, que a gente ora, né? Para Deus nos ouvir, mas a gente medita para a gente escutar Deus. Então, assim, eu acho que o que está faltando é a gente escutar o que está sendo nos falado, para que a gente faça o nosso melhor. A gente pode continuar destruindo porque a gente está equivocado, mas quando a gente faz isso propositadamente, por benefícios materiais, esquece, tá? Né? Esquece que existe uma lei, esquece que existe, né, todo um projeto divino que organiza a nossa vida e tudo que está ao nosso redor. Então, assim, a minha reflexão em relação a isso é essa. Mais alguém? Veja bem, tá certinho. A gente falou na semana passada que a gente tem uma massinha, né? Uma massinha que estamos como criança usando essa massinha para dar forma a um orbe terreno onde nós moramos. É um momento da nossa evolução que nós precisamos estar interativo com esse meio que nós construímos. E que Deus nos deu a massinha. A massinha, ela veio através de play de espírito, construída com a ciência divina, com aqueles que já alcançaram e puderam construir uma massinha para vários espíritos atuarem. Então, nós temos condições de leis naturais, nessa massinha não se foge a essas leis, ou seja, da organização divina da criação. Então, isso não foge. Mas nós atuamos como nós atuamos dentro de casa. Você chega em cada casa aqui, é uma forma de ter um ambiente organizado diferentemente. Então, você pode chegar num que gosta de deixar as coisas fora do lugar, outros que gostam de deixar as coisas mais à vontade, mais clean, mais cheio de coisa. Então, a gente vai tendo a ação do homem impressa no mesmo material, na mesma massinha que tem a constituição física. Então, isso é natural para nós, das estruturas físicas possíveis, vibratórias, que nós precisamos para atuar. Então, isso é evidente da criação. Mas a consequência do que nós fazemos, nós respondemos por elas, é o que está acontecendo. Então, o planeta tem a ação do homem, da irresponsabilidade ou da responsabilidade, o que faz-se bem também se projeta nas estruturas da organização do planeta. Então, temos agentes que auxiliam o planeta em diferentes ângulos, né, de participação. Então, como eu falei, a gente chega em casa, você usa todos os mecanismos das inteligências do planeta. Então, quer dizer, somos um conjunto de ações que servem
para todos nós. Então, eu ando num carro pela tecnologia que vários pensantes da ideia evoluiu na história da evolução do automóvel. Então, eles sequenciaram estudos e, às vezes, retornaram no mesmo meio, né, reencarnando e a evolução daquele sistema. Então, a gente vive em sistemas que nós mesmos construímos dentro de um sistema natural. Esse sistema natural que é permitido por Deus, né, estar. Só que a gente está lesando esse sistema natural na sua estrutura básica. E isso tem afetado, sim, reflexos por consequências de respostas duras, como é o caso aí, do vírus, né, que pode ter afetado na própria ação do homem, pela ação do homem. Se eu falar assim, algum meteoro vai atingir a Terra, eu não sei se vocês estão acompanhando as histórias dos meteoros, né, dos meteoritos que atingem a camada da Terra, a superfície Chegou uns da aqui para Terra. Uberlândia, né, pelo Triângulo. Que pena que eu não estava olhando para o céu na hora. Mas sempre teve estrelas cadentes, né? Sempre a gente ouviu falar que elas são estrelas que caem, né? Então, na verdade, são meteoritos, meteoros que se desintegram na Terra, né? A gente pode estar alterando pelo uso excessivo de determinados sistemas também. Você usa um spray, né? Um mata inseto, você está colocando na atmosfera gases diferentes. Então, você tem realmente isso em quantidade de uso, de praticidade, né? Isso atua sobre a atmosfera. Então, vai se formando uma ação sobre a natureza. Então, pode alterar as forças magnéticas da Terra. Eu li essa semana e os cientistas chegaram à conclusão que o Sol ele vai se extinguir as energia em trilhões de anos. Chegaram à conclusão que em bilhões de anos a gente terá toda a alteração da superfície da Terra. Essa semana eu li também que o centro da Terra está esfriando, né? Está tendo um pouquinho acelerado o esfriamento dela, porque gases atmosféricos, a ausência de plantios de arborizações, de vegetações, a gente tem realmente favorecido algum exagero estrutural da Terra. Então, a gente tem um grupo feito isso? Temos, sim. Mas faz parte, já era esperado? Já, coloca-se uma massinha na mão de gente que está evoluindo. Quais são as consequências que se darão para esses espíritos, né, que não sabem manipular essa massinha? Vai ter problema, claro, a lei de causa e efeito, mas é fazendo que se aprende, interativamente, é lúdico, né, a nossa ação sobre o plano terreno. Então, não tem outra forma senão encarnar, passar por experiências nesse meio que nós estamos. Mas isso aqui afeta o universo? Não, afeta o universo não. Vamos dizer, são partes de um sistema global, universal, que são controlados dentro das forças homogêneas do espaço sideral criado por Deus. Então, nós não vamos alterar a estrutura do espaço universal por um pontual sistema que nós estamos atuando. Estamos num sistema participativo, sim, um sistema solar que temos ações sobre esse sistema, mas também esse sistema tem evolução conjunta. Faz parte dessa interação diferente de diferentes planetas e que pode afetar um sistema solar. Mas é previsto isso pela ação do próprio ser inteligente que habita nesse espaço, né?
Senão Deus não teria colocado evolução de um grupo num sistema que prejudicasse todo um sistema global. Não, isso é previsto, forças que controlam isso da própria natureza e das leis divinas que nunca falham. Então, o que a gente tem são os efeitos sobre nós mesmos, a dor, as dificuldades, né, que a gente carrega. Vamos lá. Na outra parte aí, vimos aí essas duas posições, agora número 2. Quem lê? Vamos lá. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, desde o início, afastar toda a ideia de capricho, inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época é marcada pela realização de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. Isso posto, diremos que nosso globo, como tudo quanto existe, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Estes dois progressos se seguem e caminham paralelamente, pois a perfeição da morada está relacionada com a do habitante. Fisicamente, o globo passou por transformações constatadas pela ciência e que sucessivamente o tornaram habitável por seres mais e mais aperfeiçoados, moralmente, e a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que a melhoria do globo se opera sob o império das forças materiais, os homens concorrem para ela pelos esforços de sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Esse duplo progresso se realiza de duas maneiras. Uma lenta, gradual e insensível, a outra por modificações mais bruscas. Cada uma delas resulta num movimento ascensional mais rápido, o qual marca, com sinais nítidos, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados nos pormenores ao livre-arbítrio dos homens, são, de alguma forma, fatais em seu conjunto, pois são submetidos a leis, com as que se operam na germinação, no crescimento e maturação das plantas. É por isso que o movimento progressivo é, algumas vezes, parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, outras vezes será geral. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que é efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Portanto, quanto a humanidade está madura para franquear um grau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus chegaram, como se pode também dizer que, em tal estação, são chegados os tempos para a maturidade dos frutos e da colheita. Isso, olha só. Lindo, né, Paulo? Isso aí, né? Muito bonito, extremamente profundo e abrangente sobre tudo que nós falamos até agora, viu? Bastante esclarecedor mesmo. Está muito assim pontual, né, sobre falando da participação divina e da nossa participação, né? Então, você está num meio onde o meio te possibilita e você possibilita o meio. Você age
com a sua inteligência, cooperando com a terra, com o meio, mas o meio te dá todas as possibilidades de desenvolvimento. Você não está sem solução. A natureza, ela te dá tudo na mão. O sistema é perfeito. O sistema é perfeito. Não existe nenhuma falta de previdência divina. A providência e a previdência divina, né? Tudo aquilo que acontece está tudo dentro das normas, ou seja, das leis divinas, daquilo que foi elaborado pela divindade para possibilitar com perfeição a nossa manifestação. Então, eu sou uma inteligência que manifesto no meio, e esse meio me recebe muito bem pelas minhas ações, pelo que eu posso fazer e desenvolver. Então, ele te dá todas as condições de desenvolvimento. Não é mesmo? Então, eu acho perfeito um texto desse aqui, que vem mostrar a lei natural, tudo se desenvolve naturalmente, porém, nós somos agentes desse espaço natural. Você pode modificar. É igual você pegar uma planta. Você pega uma planta, ela é natural. Você joga a semente ali, ela vai se desenvolver. Mas se eu colocar, diferentemente nessa planta, um enxerto, eu vou enxertar num pé de laranja, um pé de goiaba. Então, eu estou atuando sobre esse sistema, uma possibilidade diferente permitida por Deus. Então, eu faço um enxerto e aquele pé de laranja vai dar goiaba e vai dar laranja. Ou então, eu faço lá, hoje você fala, laranja-lima é uma combinação de laranja com lima, né? Ou então, a laranja da ilha. Então, você enxerto. É que o homem fez essa combinação para ter um produto diferente. Então, a gente tem na natureza a nossa liberdade de ação. Vocês concordam? Vocês estão me ouvindo? Pois é, mas aí então a nossa ação sobre a natureza está tudo certo. É isso aí que eu entendi. Tá tudo bem que o homem não atua de forma a comprometer assim, o universo, né? O globo, tudo. Mas, assim, dentro do nosso raio, né? Porque como que você enxerga esses deslizes de terra, essas Leila, chuvas? tá tudo certo. Tá tudo certo, apesar de estar tudo errado. E apesar de estar tudo errado, está tudo certo. Tá certo porque Leila, de lei você entende, né? não é? Tá certo porque é uma consequência do que o homem porque fez, o sistema... a consciência dele, né? O sistema que Deus colocou para você é um sistema participativo, né? Ele não é um sistema independente. Então, ele põe você, a evolução do planeta, o desenvolvimento, inclusive, do homem, do corpo humano, foi com a participação evolutiva do ser. Então, por exemplo, hoje você tem vamos dizer, um casulo, que é o corpo, adequado ao seu pensamento. Então, nós não temos... eu poderia ter no planeta um corpo melhor do que esse, sem doenças, sem problemas, sim, dependendo do ser vibratório, ou seja, do homem. Então, usando o mesmo sistema que você usa para ter um corpo ainda imperfeito, você teria um corpo perfeito. Se você tivesse ação positiva sobre esse meio.
Então, o meio, ele é perfeito. Tudo que você tem na sua vida é perfeito, porque vem da ciência divina. Porém, a forma de se organizar nesse espaço é devido à inteligência humana, ao desenvolvimento que nos encontramos. Então, digamos que o meio ele se comporta conforme a sua inteligência, conforme o seu desenvolvimento moral e intelectual. Eu terei um corpo mais evoluído se eu imediatamente hoje fosse um espírito muito mais evoluído. Por isso que eu sempre digo aqui que o corpo de Cristo era muito diferente do nosso corpo. Exatamente pela influência moral e espiritual que Jesus tinha sobre um corpo, sobre uma organização. Onde ele passava, tudo era diferente. Oh, eu lembro do Chico, onde o Chico ia, tudo era diferente. Parecia que você estava no céu. Aí você estava pegando o quê? A influência do Chico sobre o meio, sobre o lugar, sobre o corpo. Então, eu sou o que eu programei mentalmente. É o corpo de massinha que eu falei. A gente tem uma massinha que é moldável conforme o que eu penso. Então, Deus te deu isso para manifestar. Então, toda a história da humanidade, você tem um quadro diferente, porque nós atuamos diferentemente em cada geração, em cada momento da evolução, você tem uma ação diferente. Se nós fôssemos todos conhecedores de dominar, por exemplo, doenças do planeta, nós não teríamos doenças no planeta. Só tem doença porque nós somos enfermiços mentais. Nós atuamos sobre o espaço e as organizações da matéria, ela possibilita essas variações, esses reflexos da nossa própria desordem mental. Isso é bom porque você aprende com esse desenvolvimento. A gente tem aí um corpo humano moldado conforme a nossa mente hoje, atual, mas daqui a um século o corpo pode ser diferente. O intestino pode ser diferente, o estômago pode ser diferente, porque o homem vai desenvolver maneiras melhores de se alimentar, não matar mais animais, não ter esse tipo de alimentação que nós usamos, e nos tornamos dependentes de proteínas, como nós estamos dependentes. Isso é a própria estrutura do desenvolvimento humano. Mas poderia ser tudo diferente. Então, a carcaça que nós temos é mediante a nossa vibração. E se você sair dessa carcaça, você sente falta. Eu vou viver então em Marte ou em Júpiter, um planeta mais evoluído. Aí tem um corpo totalmente diferente. Você vai se adaptar nele? Não. Tem que voltar para um sistema que você enquadra, que você está vibrando. Então, é tão difícil voltar para o passado quanto difícil ir para o futuro. Então, o presente nosso, que a gente está nas nossas condições, que é o ideal. Então, você não pode nem ir para o futuro, nem ir para o passado. O passado te incomoda e o futuro te incomoda. Enquanto eu tiver intestino, eu sei que eu sou inferior, então. O intestino é uma forma rústica do corpo. Você vê separações de energia, de massa, né? Aquilo que o corpo humano é um mecanismo rústico nosso. No futuro, talvez você não tenha nem intestino, nem precise defecar. Alimentação fluídica, né? Estamos longe disso. Ai de nós, se o intestino nosso não funcionar direito, nós estamos ferrados. Hoje você é dependente Problema disso. sério. Né, Amaro? Sempre agradecendo, lembrando do Amaro. Nunca esqueci, viu, Amaro? Então, esse sistema, para nós, é o
o que adequa, por enquanto, para nossas vidas. E pode notar que todos nós estamos nele. Nós estamos num patamar. E chegou o tempo, é a tal mudança de patamar. Transição planetária, isso é mudança de patamar. É inevitável a mudança de patamar. Até ontem, vamos dizer assim, a gente estava confortavelmente achando que a vida é normal, que tudo é conquista material, comprar casinha, comprar imóvel, comprar isso, fazer aquilo e tal. Só que nossa vida é outra, é a mudança do espírito, a mudança da alma. E para isso tem que mudar. Como diz aqui, o Paulo leu aí duas formas, né? Uma lenta e outra lenta, gradual, e outra mais radical. Tem mudanças radicais. Pode-se dizer que as lentas das nossas mudanças foram dadas para nós oportunidades de evolução gradual. Mas chegou um tempo que elas vêm com mudanças mais radicais. De tempos em tempos tem que ter as mudanças significativas. Aí é onde você separa joio do trigo, né? Separa uma gleba de pessoas, de espíritos em condições de ir, outros sem condições de ir por esse mesmo ambiente criado. Porque a Terra ela se desenvolve concomitantemente ao desenvolvimento do homem. E a gente tem um tempo, duração da Terra, que vai se extinguir. A própria ciência, eu falei, a ciência hoje, ela está chegando a uma conclusão que o Sol ele vai extinguir em trilhões de anos, total. Então, isso vai afetar todo um conjunto planetário? Sim. Mas vai mudar para o bem? Vai. Aqueles que estiverem acompanhando e evoluindo, vai aceitar puramente essas mutações físicas, porque ela é de ordem necessária. Então, nós saberemos conviver em planos diferentes dessa natureza, que a gente conhece como natureza. Isso aqui é uma organização vegetal apropriada para nós. Mas quem diz que no Sol não tem habitação e que vivem muito bem os espíritos celestes? Em ambientes criados de forma diferentemente organizada. Então, o homem está procurando no espaço afora vidas conforme ele entende por vida. E esse modelo que esse arquétipo, né, que a gente tem de existência, de vida natural, de natureza. Mas nós temos organizações diferentemente. O próprio mundo espiritual aqui, ele é diferente vibratoriamente, né? Então, nós não enxergamos esse mundo espiritual nosso aqui como nós não enxergamos os planetas vizinhos, porque eles estão em ordem diferente, organizada, como em torno de nós tem o plano espiritual diferentemente organizado. Por isso que nós não conseguimos enxergar, porque não temos sentido para isso. Então, o homem vai descobrir muitas coisas aí, sim, vai verificar que há outros tipos de sensores que captam matéria em estados diferentes. Então, o homem ainda não está preocupado em desenvolver sensores na ciência, diferentemente do que ele conhece como matéria. Só a maneira comparativa ao que ele conhece como matéria. É interessante, Daniel, que a gente sabe intuitivamente que está tudo organizado para que a gente more nesse planeta. Mas quando você começa a refletir, pensar, a gente estava falando sobre a questão do nosso corpo mesmo, né? A gente percebe que, naturalmente, desde que seja de uma forma natural, né, tudo é reaproveitado na natureza, tudo, né? Então, assim, a gente estava falando de intestino, então a gente está falando dos dejetos. Então, os nossos dejetos, eles alimentam outras espécies.
Então, assim, é esse ciclo, né? Que eles alimentam outras espécies, que essas espécies nos alimentam, e é um ciclo perfeito. Por isso que a gente é tudo adequado para o nosso momento, né? Nosso momento de vivência, né? Nosso momento moral, nosso momento de inteligência aqui nesse planeta. Por isso não daria certo a gente ir para o outro. Essa história da gente querer morar num planeta mais desenvolvido, não. Nós estamos aqui porque é adequado a nós. E é tão interessante que a gente tem, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de transformação, né? Transformação moral que já está demorando muito. Mas por que está demorando? Nós não estamos preparados para essa transformação. Então, assim, se a gente vai ter que a gente está se preparando de uma forma muito lenta. Então, enquanto a gente não se conscientizar que nós precisamos dessa preparação para a gente mudar desse estágio, nós vamos ficando por aqui. E eu acho que aí, ou então, nós vamos para um lugar onde se começar a demorar muito, e mais pessoas foram, acho que emitindo, né, energias mentais, que vai ajudando o planeta a se reorganizar, a mudar de estágio também. Aí é a história que a gente vai para um lugar, ou para situações onde nós vamos nos sentir mais confortáveis, né? E eu não sei porque a gente tem medo disso. Acho que, assim, eles fazem tanto pavor para a gente, né, nessa questão dessa transformação e dessa mudança, se a gente não conseguir acompanhar, não tem que ter medo. Hoje a gente vai estar no lugar onde a gente vai se sentir bem, né? Onde a gente vai estar nessa organização moral e intelectual e mental e que que nós vamos nos adequar. E isso somos nós que estamos fazendo. Então, eu estou torcendo para o futuro chegar. A gente sabe tudo intuitivamente, né? Mas na hora que você começa a raciocinar, começa a racionalizar isso, você percebe, aí é que você respondeu para a Leila, né, querido? Está tudo certo, apesar de que está tudo errado. Porque a gente não consegue ainda fazer diferente. E apesar de tudo errado, está tudo certo. A gente não consegue fazer diferente. E aí, quando a gente vê o outro fazendo errado, a gente vai que nem a história, né? Você fica olhando o cisco do olho do outro e não vê a trave no seu olho. Porque tudo somos nós, né? Vamos fazer cada um. Francisca, a gente só vai para o futuro aqueles que se adaptam ao futuro. Não vai para o futuro aqueles que não se adaptam nele. Quem não se adapta fica no passado ou no presente. Né? Porque o presente se tornou passado quando se chega ao futuro. A gente precisa aprender a dominar as ideias do futuro, né, Leila? Leila, você está falando baixinho, não sei se é eu que Põe o microfone mais perto aí, Leila. Leila, eu não estou te ouvindo, não. Meu bem. Eu estou longe da internet, porque aqui não está tendo lugar, não, porque está muito quente. O Daniel está doido para o futuro chegar, porque ele já está preparado para ir. Tomara. Vai nessa. Tem dia que eu fico olhando assim, nossa, como ficar na vida aqui é bom. E a gente tem hora que acha assim, nossa, o nosso sistema é tão rústico, né? A gente deseja até uma mudança rápida, mas não tem jeito. Você tem que se adaptar ao sistema rústico e dominar o seu sistema rústico. Então, você não sai dele enquanto você não dominar. Eu até estava falando com a Inês hoje de manhã, né? Sobre dores, né? O homem, ela colocou isso, o homem sente muito mais dor do que a mulher. Que a mulher, para sentir a dor que o homem sente, ela tem que dar à luz, né? Para ver comparativamente o que o homem sente dor, né? Na verdade, o homem chora muito na dor, né? Então, a gente está nessa ainda, né? Eu estava reclamando, nossa, eu estou um pouquinho falta de ar, né? É apavorante, né? Quando você chega numa situação assim, nossa, parece que eu não dormi muito bem hoje, não, né? Como eu estou atrasado ainda, né? Sentindo os reflexos, você come demais à noite ou come alguma coisa indevida, o seu sistema não funciona tão bem, você passa a noite ruim, né? E às vezes você é por sua própria culpa, né? Sua própria falta de domínio sobre a alimentação, sobre o que você pode ou não pode comer à noite. Então, tudo é por sua culpa mesmo. Então, a gente tem que dominar isso, até os nossos atos, né? Saber comer na hora certa,
Isso aí é realmente dominar o corpo, dominar o presente para ir para o futuro. Se você não dominar isso, você não vai para o futuro. Então, você não está pronto. Você não domina nem o presente, nas ações que você tem, no corpo que você tem. Então, é preciso mentalmente aprender a fazer isso diariamente. Ter disciplina. Acho que disciplina é o foco em tudo na nossa vida, né? Se você não está pronto como disciplina, você não está no futuro, você está no passado, você está na vida presente, né? Bom, o nosso tempo já foi, né, gente? Parece que não dá mais tempo para fazer leitura, não é? Então, vamos agradecendo aí. A gente para aí no número 3. Na próxima semana, a gente começa de novo nesse ponto aí. Alguém queira fazer alguma consideração? Final? Daniel, não, rapidinho, só uma pergunta que eu queria fazer. Nós estamos no último tópico da Gênesis. Sim. Então, assim, em poucos domingos a gente deve finalizar esse nosso grandioso estudo. Já teremos em mente como é que vai ser a continuidade dos nossos estudos? Já tem qual é a próxima literatura, qual vai ser a estratégia? A gente vai começar a jogar no grupo algumas sugestões. Eu acho que todo mundo pode também dar sua cooperação e dar sugestão. A gente já comentou aí sobre olhar algumas obras que sequenciam, né, como A Caminho da Luz, que dá um suporte grande desse entendimento. A gente pode depois voltar ao Brasil, Coração do Mundo, Pacto do Evangelho, né, após. A gente falou em Evolução em Dois Mundos, para tentar entender, né? A gente já falou nessas obras aí. Agora, já se falou aí também no Céu e Inferno, né? Sugestão, me parece, foi do Amaro, se não me engano, né? Mas o centro lá está programando a ter um estudo sobre o Céu e Inferno. Parece que o livro de segunda-feira vai mudar para Céu e Inferno. Então, aí a gente fazer duplamente não seria ideal. Então, a gente precisa conversar isso aí nos próximos dias para chegar nessa conclusão, sabe? E daí também, vocês podem começar a colocar no grupo aí sugestões. Eu estou pensando aqui, seria legal essa obra e tal. Eu acho que é participativo, né? Eu penso muito no A Caminho da Luz, que ele fecha muito essas condições que nós temos discutido aqui. Eu voto nele desde o princípio. Ele facilita muito esse entendimento sequencial de tudo que nós estamos fazendo na volta do Emmanuel, né? Eu li também, eu preciso ouvir mais, porque eu acho que eu não entendi direito. É muita coisa ali. Ele é muito condensado, o livro. Então, você precisa esticar muitas coisas ali que está nele. E eu acho que depois do livro A Gênesis seria muito legal. Mas tá aí, eu acho que estou aberto, eu acho que não é esse ponto que qualquer obra que você for estudar aqui vai fazer um link bacana. Tá? Podem colocar no grupo lá a sua opinião também, viu, Vamos Paulo? começar a fazer a votação e pôr no grupo. Eu sugiro isso. Vamos falando lá no grupo. Aí manifestem, por favor. Aí para a gente votar, né? Mesmo sem as sugestões, vocês podem também falando aí, tá? Tá iniciando um grupo também de esse mesmo, da Joana de Ângeles, na quinta-feira à noite, com a Malva e esqueci quem é outra pessoa. Depois eu vou colocar aí no grupo. É o Pedro e a Malva na quinta-feira, agora recomeçando o estudo da Joana de Ângeles. Isso. Na quinta-feira à noite, no lugar do Consolador, né? Que eles estavam estudando o Consolador. Terminou lá, né? O outro. Agora começou a Joana de Ângeles, que é o mesmo nosso estudo que a gente está sequencial à tarde. Só que agora eles vão recomeçar. Então, gente, tenham um bom final de semana, um bom almoço, um bom arroz com feijão, né? Não exagerem na comida. Porque o intestino necessita.
Vai diminuindo. Quem já domina aí, meus parabéns, né? Quem já está dominando. A gente vai aprender Diminui com a essa carga, prova. gente. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana. Ó, bom final de semana. Ótimo Ó. final de semana. Obrigado, Obrigada. Chica, Leila, Boa Flávia, semana a todos. Lilian, Bom dia. Bom Guilherme, dia, até. Beijo no coração de todo Ana, mundo. Boa semana. vamos Bom lá, dia. Ana, Eleusa, Perim,